Estamos às 10 horas 5 minutos, estamos começando o programa A Tua Palavra é a Verdade, aqui pela Pirauá FM, com vocês, Francisco Araújo, comunicando, levando a palavra de Deus. Esse programa que é um programa da Igreja de Deus em Alagoa Nova. As nossas reuniões acontecem todas as quartas e sábados às 19h30. Você é o nosso convidado para participar dessas reuniões, quartas e sábados, 19h30. Nos sábados, a reunião é na rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. E nesta segunda-feira é motivo de alegria para nós estarmos aqui levando a palavra do Senhor e desde já agradecendo a cada um de vocês que estão na escuta do nosso programa. Nosso muito obrigado, que Deus abençoe grandemente a vida de cada um, que essa semana que está começando seja uma semana abençoada na presença de Deus. Eu quero aqui agradecer a audiência dos amados irmãos lá em Campina Grande, sempre ligados, ouvindo a irmã Ceiça, ao irmão Jair, ao Silvestre, a Laniene, ao irmão Cliudênio, a irmã Joilma, ligados no programa A Tua Palavra é a Verdade, lá em Campina Grande, e todos vocês que estão ouvindo em qualquer parte, por meio da internet, dos aplicativos. Que a bênção do Senhor esteja chegando nessa manhã até o lar de cada um de vocês. Aqui em Alagoa Nova, gostaria de agradecer a audiência da irmã Edith, do irmão José, do Mateus, da irmã Antônia, sempre ligado ouvindo o nosso programa, ao Romildo lá da barbearia, o nosso agradecimento pela sua audiência, ao Edivaldo, irmão Edivaldo, ao Ailton e a sua esposa Valquíria, a irmã Graça, a Marisete, ao irmão Valdênio lá na oficina, a irmã Ana, a irmã Adriana, a irmã Francidalva lá no sítio Geraldo e todos os demais que estão na escuta do nosso programa. Nosso muito obrigado ao irmão Arquimedes lá na prefeitura, ao irmão Die lá na eletrônica digital. Que o Senhor nessa manhã esteja abençoando cada um de nós. Nossa gratidão também a você que está aí na zona rural, nos sítios, nas fazendas. Você que está no comércio da nossa cidade ouvindo a nossa programação, você que está em casa fazendo as suas tarefas diárias, mas está ligado ouvindo, Deus abençoe grandemente a sua vida. Lembrando que o nosso telefone para contato é o 981 13 5880. 981 13 5880. Você pode entrar em contato conosco pelo WhatsApp nesse número. Que Deus abençoe grandemente essa manhã. E hoje nós vamos continuar falando sobre o assunto que nós começamos 2 programas anteriores, na verdade. Estamos falando sobre o pecado. E se você ainda não viu ouviu os programas anteriores, você pode não só ouvir e ver lá pelo nosso canal no YouTube, o canal Riquezas de Cristo. Pesquisa aí canal Riquezas de Cristo no YouTube e ali você vai ouvir e ver o nosso programa que está disponível toda semana, nós colocamos lá. Então você pesquisa aí, se você não conhece o canal, já deixa o seu like lá no vídeo, já se inscreve. E também dizendo que nós temos uma web rádio que fica no ar 24 horas no ar, que é a rádio RRC, Rádio Riqueza de Cristo. É só você pesquisar aí, também no Radiosnet, se você tiver dispositivos Alexa, você vai dar só um comando de voz, vai dizer: Alexa, tocar a Rádio Riquezas, e você vai começar a ouvir a programação da Rádio Riquezas de Cristo. É uma web rádio cristã, 24 horas com mensagens, com leitura bíblica, com muitos hinos preciosos. Então convido você a conhecer a nossa web rádio. Então, como eu estava falando, nós vamos continuar hoje falando sobre o tema que nós iniciamos 2 programas anteriores, que foi falando a respeito do pecado. Isso, nós começamos no programa, 2 programas atrás, vendo que como se iniciou, como foi o início, como a natureza do pecado entrou na humanidade, por meio do primeiro homem, do primeiro casal, Adão e Eva, como isso trouxe muitos danos para o ser humano. E no programa seguinte, nós falamos também sobre como lidar com isso, como tratar com os pecados, por meio do arrependimento, da confissão de pecados. E esse foi o tema do último programa. E hoje nós iremos falar sobre as consequências do pecado.
Então o pecado traz consequências sérias. E esse será o nosso foco no programa de hoje, detalhar sobre as consequências do pecado na vida do ser humano. Então isso é algo muito sério que nós vamos estar compartilhando, mostrando nas escrituras vários exemplos de pessoas, inclusive pessoas que temiam a Deus, pessoas servos do Senhor que falharam, que pecaram, cometeram pecados graves e sobreveio sobre a vida deles sérias consequências. Então o pecado não é uma coisa para nós brincarmos com ele. Não, porque a prática do pecado, os atos pecaminosos, elas vão trazer sérias consequências para nós, e esse será o tema no programa de hoje. Como eu falei, se você ainda não ouviu os outros programas, pesquisa lá no YouTube o canal Riqueza de Cristo, e os programas anteriores estão disponíveis lá para você ver e você ouvir. Agora, antes de nós entrarmos no tema, vamos ouvir o nosso apoio cultural. A água que você bebe realmente é boa? A água pura e natural é a água que vem das nascentes, rica em minerais e com pH alcalino. Essa é a água que nos hidrata. Mas, infelizmente, ela perde as suas propriedades no caminho até a nossa casa. Essa água pode afetar a nossa saúde e a saúde da nossa família. Mas existe uma solução para este problema: os purificadores de água da Aqualive, com tecnologia exclusiva Triway, que elimina as impurezas, mineraliza e ioniza a água da torneira, transformando-a em uma água alcalina, antioxidante e hidrogenada. Siga o Instagram da Aqualive, @aqualive.cg, e fique por dentro das novidades. Você também pode enviar mensagem via WhatsApp 83991482126, 83991482126, e assim tirar suas dúvidas, fazer o seu pedido e receber o seu produto em sua casa. Água é vida, e com a Aqualive você pode viver mais e melhor. Eletrônica digital, concertos em TV, som, micro-ondas, caixa Bluetooth, lavadora e muito mais. Localizado à Rua Antunes Brandão, próximo a Cagepa. Telefone 981024181. Organização DIE. Na hora de fazer as suas compras, escolha o Varejão Venâncio. Tudo em gêneros alimentícios, materiais de higiene e limpeza, verduras e açougue. Todo dia é dia de preço baixo no Varejão Venâncio. Tá esperando o quê? Então vem fazer economia, vem que aqui é o seu lugar. É logo ali, o Varejão Venâncio fica na PB 097, entre Alagoa Nova e Lagoa Seca, ao lado da Escola Municipal Yaya Tavares. Telefone 98737 8837, 98737 8837. Varejão Venâncio, aqui é o seu lugar de comprar barato. Estamos às 10 horas 14 minutos, você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade. Esse programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 10 horas da manhã. Então, toda segunda você tem um encontro marcado conosco, você tem um encontro com a Palavra de Deus, aqui no programa A Tua Palavra é a Verdade, na Pirauá FM. Toda segunda-feira é uma alegria estarmos aqui compartilhando a Palavra de Deus com você. Meus amados, meus amigos, no programa de hoje nós iremos detalhar sobre as consequências do pecado, ou as consequências dos pecados, né? Que os pecados são os atos pecaminosos que nós cometemos. Então esses pecados, esses atos pecaminosos, eles trazem consequências sérias para a vida do homem. No primeiro programa que falamos sobre isso, foram 2 programas anteriores,
nós fizemos essa distinção entre o pecado no singular. O pecado se refere à natureza pecaminosa que todo ser humano tem e que ele passou a ter essa natureza a partir da desobediência do homem lá no Jardim do Éden, Adão e Eva, aquele primeiro casal. Então, o pecado singular entrou no homem, o pecado. Os pecados, essa distinção entre o pecado e os pecados no plural se referem aos atos pecaminosos, às nossas atitudes pecaminosas que desagradam, que ofendem a Deus, não é? Então essa distinção entre o pecado e os pecados. O pecado como a natureza que habita no homem e os pecados como os atos que os homens cometem, que são que ofendem a Deus, que desagradam a Deus, são chamados de pecados, atos pecaminosos. Então é importante nós fazermos esta distinção, porque a palavra faz distinção sobre isso, inclusive nos diz, nós vimos nesse programa, no primeiro programa que falamos sobre isso, que do pecado, da natureza do pecado, nós precisamos de libertação do pecado, dessa força, desse poder que atua, que nos leva a cometer atos pecaminosos. E dos pecados, dos atos pecaminosos, nós precisamos de perdão. Nós precisamos nos arrepender, nós precisamos confessar o nosso pecado a Deus, pedir o seu perdão, e assim os nossos pecados são perdoados. E essa parte, inclusive, nós vimos no último programa que fala como lidar com os pecados, lidando com os pecados. Então, para o pecado de libertação, do poder do pecado sobre o homem, e dos pecados de perdão, confessando, se arrependendo genuinamente, confessando os pecados a Deus e deixando-os. Nós vimos inclusive em Provérbios, né? Provérbios fala isso, que não é só confessar, mas é deixar os pecados e não voltar à prática deles. E hoje nós vamos ver as consequências desse pecado, desses pecados, e nós sabemos que a primeira consequência, a mais séria, podemos dizer assim, é que esse pecado que o homem comete, ele faz separação, ele distancia o homem de Deus. Se você lembrar, lá em Gênesis capítulo 3, quando Adão e Eva eles desobedecem, porque o pecado ali foi a desobediência de uma ordem direta que Deus tinha dado para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, não é assim? Então o pecado entrou ali. Então o pecado da desobediência. E o que aconteceu logo em seguida é que eles se esconderam de Deus. Então veja só, diariamente Deus tinha comunhão com aquele casal, com Adão e Eva no jardim, diz a palavra de Deus, na viração do dia. Todo dia Deus estava ali no final do dia para conversar com Adão, ter comunhão com ele. Mas naquele dia, ou a partir daquele dia que eles desobedeceram, isso já não aconteceu mais. A primeira atitude, não de Deus, mas deles, foram se esconder, diz a palavra de Deus, que eles se esconderam por entre as árvores do jardim, ficaram com medo de Deus. Então a primeira coisa que o pecado gera no homem é essa separação, essa distância de Deus. É tanto que quando nós chamamos alguém, por exemplo, para uma reunião cristã, geralmente essas pessoas, muitas delas, não todas, mas muitas delas, pelo fato de estar vivendo uma vida em pecado, elas não querem se aproximar de Deus, elas não querem ouvir a palavra de Deus, porque elas olham para si e se veem dessa forma. Então, o primeiro ato, a primeira situação, a primeira consequência é a separação. Vamos ver Isaías 59. Abra a sua Bíblia aí, confere conosco. Confere o que nós estamos falando. Isaías 59, versículos 1 e 2. Pega a sua Bíblia, é muito importante. Se você não tiver a oportunidade de pegar a sua Bíblia, anota esses textos, depois você vai lá e você confere, é importante demais nós temos esse contato com a palavra de Deus e não ficarmos apenas ouvindo ou confiando na pessoa que está falando. Nós precisamos verificar se aquilo que está sendo falado de fato está nas Escrituras. Então, Isaías, livro do profeta Isaías, capítulo 59, versículos 1 e 2. Observe o que está escrito aqui. Nós já vimos em programas anteriores, mas vamos reforçar aqui. Diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem surdo o seu ouvido para não poder ouvir. Não está. É isso que
Está sendo dito aqui que nem a mão do Senhor está encolhida para que ele não possa responder, para que ele não possa acudir, para que ele não possa salvar, não está. Nem o seu ouvido está surdo para ele não poder ouvir. Porque tem pessoas que podem clamar a Deus e diz que Deus não está ouvindo, Deus não responde, Deus não o ajuda. No versículo 12 ele diz a razão por que acontece isso. Não é que Deus esteja surdo, nem Deus não possa ajudar a salvar. Versículo 12 fala assim, mas as vossas iniquidades. O problema não está com Deus, nunca esteve. Deus está sempre à disposição. Mas, diz aqui, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. E os vossos pecados encobre o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Olha que coisa séria. Nunca, meu amigo, há um problema da parte de Deus na relação dele com o homem. Não, o problema está do lado do homem, porque os pecados, as iniquidades, elas fazem essa separação, de maneira que ela não consegue contemplar o Senhor, porque há um problema. Um pecado é uma ofensa a Deus. Por isso que gera esse problema de relacionamento. Quando você ofende alguém, você consegue conversar com essa pessoa de maneira normal, sem nenhum problema, sem nenhum sentimento ali desagradável? De maneira nenhuma, não é assim? Quando há uma discussão, por exemplo, em marido e mulher, já fica um clima chato. O clima muda, quebra. Costumamos dizer, quebrou o clima. Não é? Quando há uma discussão, por exemplo, ou uma ofensa entre pai e filho, filho e pai, a mesma coisa, o relacionamento muda. Por quê? Porque houve uma ofensa, e o pecado é uma ofensa a Deus. É por isso que diz aqui que faz separação, mas as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus. Então vemos aqui a seriedade do pecado. É a primeira consequência que se tem, é essa separação, essa falta de intimidade, de comunhão, a coisa já não flui como antes. Por isso que isso é tão sério. É tão sério, e um cristão não pode lidar de qualquer maneira com o pecado, achar que isso é coisa pequena. Não é, coisa grandiosa demais. Certo? Porque um cristão, mesmo sendo cristão, quando ele falha, ele precisa de arrependimento, precisa confessar o seu pecado para que seja restaurado a sua comunhão com Deus, né? Então isso é muito importante. Então essa é a primeira consequência, a separação entre Deus e o homem. Vamos ver um texto também que está no livro de Apocalipse, capítulo 21. Apocalipse, que é o último livro da Bíblia, né? Capítulo 21, o versículo 8. Veja só. Sabemos que o livro de Apocalipse é a consumação de todas as coisas, um livro profético, que algumas coisas já se cumpriram, parte dele já se cumpriu, e parte ainda está para se cumprir. Mas o livro se encerra com a consumação de todas as coisas, o cumprimento de todas as coisas. E aqui nesse capítulo 21, esse versículo 8 está falando com respeito àqueles que não creram no Senhor, que vivem ainda em pecado. Fala assim, quanto, porém, aos covardes, aos incrédulos, aos abomináveis, aos assassinos, aos impuros, aos feiticeiros, aos idólatras e a todos os mentirosos, a parte que lhes cabe será no lago que arde com fogo e enxofre, a saber, a segunda morte. Quem são essas pessoas? São todos aqueles que não creram no Senhor e permaneceram nos seus pecados. Ele vai fazendo uma descrição aqui, começando por covarde, incrédulo, abominável, assassino, impuro, feiticeiros, idólatras, todos os mentirosos. A parte que lhes cabe será o quê? O lago de fogo. O lago que arde com fogo e enxofre. O lago de fogo, a saber, a segunda morte. Então nós vimos lá em Isaías 59 essa separação, que é uma separação, digamos, momentânea, que pode ser solucionada, pode ser resolvida. Quando o homem se arrepende, quando o homem pede perdão dos seus pecados, ele é reconciliado com Deus. Essa é a primeira separação. Essa que nós temos em Apocalipse é a separação eterna. Para isso aqui não há mais solução.
Porque o tempo de se reconciliar com Deus é enquanto você está com vida, é enquanto o Senhor Jesus não voltar. Depois que o Senhor voltar, ou que alguém venha a falecer, não há mais o que ser feito. Então esse texto aqui de Apocalipse está falando dessa separação eterna, que ele chama de a segunda morte. A segunda morte. Essa morte eterna, porque é uma separação eterna. Então, enquanto nós estamos aqui, mesmo se nós estivermos separados de Deus, há uma solução. É nos arrependermos dos nossos pecados. É confessarmos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, crendo nele. Errou, pecou, se arrepende, pede perdão dos pecados, como diz 1 João capítulo 1, e assim o homem ele é reconciliado com Deus, pode viver na presença de Deus, não só no presente, mas na eternidade. Mas esse texto aqui de Apocalipse 21 está falando da separação eterna. A partir daqui não tem mais o que fazer. Então nós temos aqui que as consequências do pecado, o resultado de uma vida em pecado separado de Deus, traz um problema não só para a vida presente, mas para a vida eterna, para a eternidade. É viver eternamente sem Deus. E aqui eu quero falar também uma outra questão importante. Muitas pessoas pensam assim, não, morreu, acabou. Não é assim, meu amigo. Quando se morre, nós temos uma eternidade ainda pela frente. E a questão é, como é que eu vou viver essa eternidade? Com Deus ou sem Deus? Com Deus é para aqueles que agora já estão vivendo com Deus, para aqueles que agora creram no Senhor Jesus, para aqueles que vivem na presença de Deus, terão eternidade com Deus. Mas aqueles que rejeitam a Deus, rejeitam a obra do Filho Jesus Cristo, eles vão ter uma eternidade separada de Deus, e lá não há opção. É perdição eterna, como fala aqui, é a segunda morte, é lago de fogo, não tem para onde correr. Então, as suas decisões, as minhas decisões, elas precisam ser tomadas hoje, para que as consequências não sejam negativas, mas positivas. Quais são as consequências para quem crê em Jesus Cristo, né? Que entrega a sua vida para o Senhor? É vida eterna com Deus, a eternidade com Deus. Também uma vida nessa terra com o Senhor, fazendo a sua vontade. Então as consequências são essas, positivas. Mas aqueles que não creem, que rejeitam a Deus, as consequências negativas é que já estão vivendo separados de Deus e, caso não se arrependa, quando vier a eternidade futura, depois da morte, depois que partir, então é lago de fogo, como diz aqui Apocalipse 21, 8, a segunda morte. Tá certo? Então vamos ver aqui também agora em Gênesis capítulo 3, que é a primeira consequência aqui para aquele casal, que era Adão e Eva, Gênesis capítulo 3, o versículo 17. Gênesis 3, 17. Acompanhe conosco. Aqui nesse relato aqui, quando o homem cai, a primeira coisa que acontece é que ele perde a presença de Deus, ao desobedecer a ordem de não comer, a ordem era não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal, e por fim, eles foram expulsos daquele jardim, daquele ambiente maravilhoso que Deus tinha criado para eles. Vamos lá. Versículo 17. E a Adão disse, Deus disse para Adão: visto que atendeste à voz da tua mulher e comeste da árvore que eu te ordenara não comesse, maldita é a terra por tua causa. Em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. No suor do rosto comerás o teu pão, até que tornes a terra, pois dela foste formado, porque tu és pó, e ao pó tornarás. Então a primeira consequência aqui é que esse homem, ele é trazido sobre ele uma sentença, onde ele vai precisar agora ter que suar, trabalhar, labutar, como diz aqui, para obter o seu sustento. Essa é a primeira consequência do pecado, que era com o suor do seu rosto vir obter o sustento para se manter. Isso não era necessário lá no jardim.
Ah, quer dizer então que no jardim do Éden não precisava trabalhar? Sim, ele trabalhava, ele tinha muitas atividades ali. Mas aqui fala do suor, do esforço, porque lá tudo já estava pronto, tudo já estava preparado, mas agora ele teria que suar para poder obter o sustento. Talvez você que está me ouvindo, você consegue entender isso muito bem, né? Porque quanto nós hoje precisamos trabalhar para nos manter, para manter o nosso sustento, para sustentar o nosso lar, a nossa casa, a nossa família. E é uma coisa que é constante, né? Todo dia você tem que estar correndo atrás. Isso é consequência do pecado de Adão e Eva. Nesse texto também, vocês podem ler mais, o capítulo 3, fazer essa leitura, você vai ver que houve consequências também para a mulher, porque a partir de então a mulher passou a ter filhos, né, a gerar, sentir dores no parto, porque a princípio isso não fazia parte da vida da mulher enquanto ela não tinha pecado, mas depois que do pecado, em dores, ela passou a dar luz, né, em dores ela passou a sentir dores ao dar a luz. Então essas dores que as mulheres sofrem tanto, né, quando chega a hora do parto, isso também é consequência do pecado. Você sabia disso? Que não era para você sofrer tanto, mulher, quando você ia dar à luz uma criança? Pois é, esse sofrimento é resultado do pecado. Vamos ouvir esse hino, Quem Pode Livrar, e em seguida nós continuaremos esse tema. Estamos às 10 horas 35 minutos. Você está ouvindo o programa A Tua Palavra é a Verdade, com você aqui, Francisco Araújo, compartilhando a palavra de Deus com você. Lembrando
das nossas reuniões, quartas e sábados, 19 e 30 horas. Se você desejar receber uma reunião na sua casa, entre em contato conosco. O telefone é 981 13 5880. 981 13 5880. Entre em contato. Nos sábados, a reunião na Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, lá na casa do irmão Diego. Você é o nosso convidado. Esteja presente para juntos aprendermos mais da palavra de Deus, para juntos termos um momento de oração, de louvor ao Senhor, porque esse é o conteúdo das nossas reuniões. Louvor, adoração, palavra e oração. Então você é o nosso convidado para neste sábado, 19 e 30 horas, Rua Elina Vicente, sem número, no Parque da Lagoa. Meus amados, estávamos falando sobre as consequências do pecado. Esse é o nosso tema hoje, as consequências do pecado. E estávamos falando sobre a experiência de Adão e Eva lá no jardim, quando eles foram expulsos do jardim por desobedecerem a Deus. E estávamos falando sobre o que o Senhor falou para o homem depois que ele pecou, que ele ia comer o pão do suor do seu rosto. E eu citei o versículo 16, mas não li, vou ler aqui, falando das consequências para a mulher. Talvez algumas mulheres não saibam porque sofrem tanto quando vão dar à luz, mas isso é consequência do pecado, aquela desobediência lá no jardim, é verdade. Então Gênesis 3,16 fala assim, que o Senhor disse à mulher: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, olha só, e em meio de dores darás à luz filhos. O seu desejo será para o teu marido e ele te governará. Olha que tudo isso aqui são as consequências daquela desobediência que eles tiveram, né? Desobedeceram a Deus. Então vem uma consequência para ela, individual principalmente, né? Vem uma consequência para Adão, que foi: em fadiga obterás o sustento da terra durante os dias da tua vida. E os dois foram expulsos do jardim, é verdade. O versículo 23 agora, de Gênesis 3, diz assim: o Senhor Deus, por isso, os lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. Então, quando Deus criou o homem, Deus o colocou no jardim do Éden, um lugar preparado, totalmente voltado ali para as necessidades, para suprir tudo o que o homem, o que aquele casal precisava. Mas eles desobedeceram a Deus, eles pecaram, e como consequência desse pecado, dessa desobediência, eles foram expulsos do jardim. Ou seja, aquilo que Deus tinha preparado já, aquela bênção já não estava mais disponível para eles. Por quê? Porque eles desobedeceram. Então o Senhor disse isso: o Senhor lançou fora do jardim do Éden, a fim de lavrar a terra de que fora tomado. E o versículo 24 começa dizendo assim: e expulso o homem, colocou querubins ao oriente do jardim do Éden, e o refugiou de uma espada, porque se revolvia para guardar o caminho da árvore da vida. Então as consequências para aquele primeiro casal foram várias. Primeiro, nós já vimos, a mulher passou a sofrer dores, sofrimento na gravidez e dores de parto, entre outras coisas que estão ali, né? O homem, que ele ia com o suor do seu rosto obter o seu pão. E os dois foram expulsos daquele jardim, daquele ambiente que Deus tinha preparado, como consequência da sua desobediência a Deus. O que nós queremos chamar a atenção é da seriedade que é cometer um pecado, da seriedade que é desagradar a Deus, desobedecer a Deus. E isto traz consequências sérias. Você vê que aquilo que Adão cometeu atingiu toda a humanidade. Não foi uma coisa só para ele. Isso é tão importante nós considerarmos, porque às vezes nós achamos que eu estou fazendo algo de errado, mas isso só ofende a mim. Isso só vai atingir a minha pessoa. Engano. Vai atingir muitas outras pessoas por causa de um único erro, de uma atitude inadequada que nós praticamos. Vamos ver também a experiência aqui de uma pessoa na Bíblia, um registro aqui de uma pessoa na Bíblia que todos conhecem, que foi o rei Davi, o homem segundo o coração de Deus. Você imagina que um homem segundo o coração de Deus possa fazer coisas tão grosseiras, pecados tão pesados? É possível sim, porque todos nós temos a natureza do pecado em nós. Se nós abrirmos lugar, se nós dermos lugar, se abrirmos brecha, aí essa natureza pecaminosa, ela vai se manifestar, ela vai reinar, ela vai
sugerir e a fazer coisas que você nem imagina. É verdade. Então aqui no texto lá de 2 Samuel, capítulo 12, lá no Antigo Testamento, 2 Samuel, capítulo 12, vai falar já de quando Natã vai vir a ele para falar do seu pecado, né? Falar do seu pecado, e aí ele se arrepende. E aqui vai falar das consequências do pecado. Apesar de ele ter sido perdoado por Deus, porque Deus perdoa, mas as consequências vão vir sobre a pessoa, não é? Então, nesse texto aqui é 2 Samuel, capítulo 12, acompanha essa leitura, 2 Samuel 12, a partir do versículo 9. O que é que tinha acontecido aqui antes de Natã chegar até ele? Ele, rei de Israel, o seu exército estava na guerra e ele estava em casa, ele não foi para a guerra, o rei, certo? E ele estava ali passeando no seu palácio e ele observou uma mulher e desejou ela. E teve um relacionamento sexual com essa mulher. Ele adulterou com essa mulher, que era Betseba, que era a mulher de um dos soldados dele, que era Urias. Ou seja, o marido daquela mulher estava na guerra e ele se relacionou com essa mulher cometendo adultério. Mas se isso já não fosse muito sério, ele ainda planejou, orientou para que o comandante lá do exército colocasse Urias na frente de batalha para que ele fosse morto. E isso aconteceu. Então ele cometeu não só o ato do adultério, como ainda tramou e como ainda foi responsável, foi quem mandou, responsável pela morte do esposo da mulher. Então uma coisa muito séria, muito pesada aconteceu. E o interessante é que a Bíblia registra tudo isso. Porque a palavra de Deus ela não encobre as falhas dos homens de Deus, dos servos de Deus. Apesar de eles serem servos de Deus, mas as suas falhas estão expostas. Isso nos dá mais credibilidade na palavra de Deus. Então está tudo registrado para que isso sirva também de lição, porque tudo que está escrito, como diz Romanos, para o nosso ensino está escrito. Então, nós devemos olhar para essas experiências e tirarmos lições. Então, nesse texto é quando Natã, o profeta, vem conversar com ele, expor a sua situação, o seu pecado. Versículo 9. Versículo 9, ele diz assim: por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor? Falando para Davi. Por que, pois, desprezaste a palavra do Senhor, fazendo o que era mal perante ele? Isso é uma pergunta, o profeta falando a Davi, o rei Davi. A Urias, o heteu, feriste a espada, e a sua mulher tomaste por mulher, depois de o matar com a espada dos filhos de Amon. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa. Isso aqui já é as consequências do pecado, né? Agora, pois, jamais se apartará a espada da tua casa, porquanto me desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Assim diz o Senhor: eis que a tua própria casa, que da tua própria casa suscitarei o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres e a tua própria vista, e as darei ao teu próximo, a qual se deitará com elas em plena luz deste sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei isto perante todo Israel e perante o sol. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou o teu pecado, não morrerás. Mas, posto que com isto deste motivo a que blasfemassem os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então Natã foi para a sua casa. Olha aqui as consequências desse ato de Davi. É muito sério, meu amigo. É muito sério, meu irmão. Nós não podemos brincar com o pecado. É interessante que fala que o que ele fez em oculto, né? Porque Davi, ele cometeu esse pecado, né? Achando que ninguém estava vendo. Ele fez em oculto, mas Deus, ele vê todas as coisas. Nada está oculto aos olhos de Deus. Algumas pessoas, elas alimentam os seus pecados porque dizem assim: ninguém vai saber.
ninguém vai ver, aqui ninguém vai ficar sabendo, vai estar tudo bem. Não está tudo bem. A pessoa mais importante e a que pode trazer consequências para você, essa pessoa está vendo que é Deus. Deus vê todas as coisas. Então nós vemos aqui que Deus perdoa a Davi. Nesse versículo 13, no versículo 13 diz o seguinte, ó. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor, ou seja, ele reconhecendo o seu pecado, né, possivelmente se arrependeu e confessou o seu pecado. Disse Natã a Davi: também o Senhor te perdoou. Olha, então, quando nós pecamos, que nós nos arrependemos, confessamos o nosso pecado, como nós vimos no programa anterior, lá 1 João capítulo 1, o Senhor perdoa os nossos pecados, certo? Existe perdão para os nossos pecados, mas o Senhor não vai isentar-nos das consequências. Não há isenção de consequência. Não é porque Deus perdoou que eu não vou sofrer nada, de maneira nenhuma. Então ele diz aqui: também o Senhor perdoou o teu pecado. Você não vai morrer. Tipo assim, era para você morrer por esse pecado que você cometeu, então Deus perdoou você, você não vai morrer. Mas, posto com que deste motivo a que blasfemasse os inimigos do Senhor, também o filho que te nasceu morrerá. Então vem uma consequência muito séria para Davi por causa desse ato que ele cometeu, desse pecado que ele cometeu. Na verdade foi mais de um: adultério e assassinato. Ele premeditou tudo isso e agora vem as consequências sobre a sua casa. A casa de Davi foi praticamente destruída, muito conflito, até o seu próprio filho procurou matá-lo. E aquele filho que foi resultado do adultério, Deus falou aqui que ele ia morrer e morreu. Então não brinquemos com as coisas, com o pecado. Não achemos que fazer algo que é pecaminoso é algo de pouca importância. Isso traz consequências sérias para a nossa vida. Só para você ter uma ideia, isso aconteceu também com Abraão, né? Abraão, ele fez algo que não agradou o Senhor, que foi quando ele gerou o seu filho Ismael, segundo a carne, querendo ajudar a Deus a cumprir a promessa. Todos conhecem também essa história de Abraão. E como consequência daquele pecado, nós temos um conflito lá no Oriente Médio que permanece e muito forte até os nossos dias. Você sabia que aquele conflito lá entre muçulmanos e judeus, ele é resultado de uma ação de Abraão que gerou duas descendências, uma descendência por meio de Ismael, que não era filho da sua esposa Sara, né? Mas era filho de uma concubina. Então ele fez isso e ele gerou um filho que se tornou uma nação, um grande povo, que vivia brigando já no passado e vive brigando até os dias de hoje. Então aquilo que ele fez gera consequências para a humanidade até os dias de hoje. Aquilo que Adão fez mais Eva, desobedecendo a Deus, trouxeram consequências para a humanidade até os dias de hoje. Então não brinquemos. Não brinquemos. Se você percebe que no seu coração está surgindo algum sentimento, alguma coisa que vai levar você a pecar, a desagradar a Deus, a cometer uma atitude errada, seja uma mentira, seja um roubo, seja um adultério, seja uma fornicação, uma prostituição, seja que pecado for, lida com isso enquanto é tempo. Não permita que isso se consuma. Eu creio que hoje não vai dar tempo de nós detalharmos quando Tiago fala disso. O livro de Tiago, capítulo 1, ele explica como é que o pecado é consumado. Eu creio que não vai dar tempo de nós chegarmos lá nesse versículo hoje, mas é muito importante nós já irmos lidando. Quando você percebe que algo vai gerando no seu coração algum sentimento que vai levando você, vai atraindo você para cometer uma coisa que é pecaminosa, fuja disso. Peça misericórdia a Deus, se arrependa de antemão e já fuja dessa situação para que você não venha a consumar esse ato pecaminoso, porque isso pode trazer sérias consequências para você, para a sua vida, para aqueles que estão ao seu redor, a sua família, filhos, esposa, marido, seja quem for, para os seus pais, então pode trazer sérias consequências. Então, isso é um encorajamento para que você possa considerar e você possa de maneira sábia fugir disso. Fugir é uma atitude de sabedoria.
Fugir não é uma atitude de covardia. Fugir é uma atitude de sabedoria quando você está lutando contra algo que é mais forte do que você. Então fuja. Fuja para junto de Deus. Fuja para perto daqueles que de coração puro invocam o nome do Senhor. Busque ao Senhor para fortalecer você não venha cair numa situação dessa de pecado, que venha afastar você do Senhor, que venha trazer consequências na sua vida. Então nós precisamos sermos sábios e fugirmos, como diz Paulo falando a Timóteo. Falou para o jovem Timóteo: foge das paixões da mocidade, segue a justiça, a fé, a paz e o amor com os que de coração puro invocam o nome do Senhor. Se você sente que você está sendo cercado pela tentação, foge para junto do Senhor. Estamos às 10h51. Esse é o programa A Tua Palavra é a Verdade. Eu creio que ainda vai dar tempo nós vermos uma outra situação que em Atos capítulo 5. Atos capítulo 5, versículo 1. Nós temos aqui no Novo Testamento aquele caso de Ananias e Safira. Aqui também nós vamos ver a consequência do pecado aqui que eles cometeram. E aqui foi algo muito grave, porque eles vieram a morrer. Então abra sua Bíblia em Atos capítulo 1, os versículos, a partir do versículo 1. Atos 1 não, Atos 5. Atos capítulo 5. Livro de Atos capítulo 5, versículo 1. Diz assim: entretanto, certo homem chamado Ananias, com a sua mulher Safira, vendeu uma propriedade. O que tem errado em vender uma propriedade? Não, não é essa a questão. Qual o contexto aqui? O contexto é que a igreja, no princípio, ali em Atos, chamada também de igreja primitiva, a igreja em Jerusalém, ela estava crescendo muito, muitos irmãos, uma vida simples, tendo tudo em comum, reunindo de casa em casa, partindo pão, perseverando no ensinamento dos apóstolos, das orações, da comunhão. Eles estavam ali vivendo uma vida maravilhosa. E foi gerado no coração de alguns deles vender o que eles tinham, as suas propriedades e casas, pegar esse valor e colocar para que os apóstolos usassem esses recursos na medida que alguém tinha necessidade. Se você ler os versículos anteriores, final do capítulo 4, você vai entender mais ainda, está bem detalhado. Então os apóstolos pegavam esses recursos e à medida que alguém tinha necessidade, então essas pessoas eram supridas por esses recursos. Algo maravilhoso o Senhor fez ali, para suprir a necessidade dos amados irmãos que tinham necessidade. E o que acontece é que esse casal, Ananias e Safira, viu aquilo, disse: puxa, que coisa interessante. E eles decidiram também vender a propriedade deles para ofertar. Mas a atitude deles não foi uma atitude correta. Por quê? Porque eles resolveram reter parte daquilo que ele tinha vendido e dizer que tinha vendido por um valor, quando na verdade tinha sido vendido por um outro valor. Então eles quiseram, eles quiseram aproveitar a onda ali que os irmãos estavam vendendo as suas propriedades para eles dizerem que eles também estavam fazendo algo muito bom, mas eles queriam parte daquele recurso. O que é que tem de errado com isso? O texto vai explicar aqui para nós. Versículo 2. Diz que eles venderam, no versículo 1, que eles venderam a propriedade, mas em acordo com a sua mulher, versículo 2, ou seja, Ananias e Safira, reteve parte do preço e, levando o restante, depositou aos pés dos apóstolos. O que é que eles fizeram? Digamos, eles venderam a propriedade lá por 100 mil, digamos, 100, um valor de 100. Aí eles pegaram 50 e ficaram para eles, e pegaram os outros 50 e foram ofertar. E quando o apóstolo Pedro pergunta por quanto foi vendido a propriedade, eles disseram por 50, que era o valor que eles estavam ofertando, mas eles tinham vendido por 100. Então eles não precisavam fazer isso, mas eles mentiram. Eles queriam ali serem vistos pela igreja como alguém que estava ofertando, estava dando tudo, quando na verdade eles estavam ficando com 50% do recurso. Não era a questão, não era o valor, é a atitude de mentir, de entrar em acordo um com o outro para pecar. E Pedro vai dizer o seguinte: então Pedro disse: Ananias, por que encheu Satanás teu coração para que mentisse ao Espírito Santo, reservando parte do valor do campo? Conservando porventura não seria teu?
Olha, Pedro está dizendo, você podia ter ficado com o valor todinho para você, o valor é seu, não é? Mas por que assentaste no coração esse desígnio? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Ouvindo estas palavras, Ananias caiu e expirou, sobrevindo grande temor a todos os ouvintes. Quase 3 horas depois, o versículo 7, entrou a mulher de Ananias, não sabendo o que acontecera. Então Pedro, dirigindo-se a ele, perguntou-lhe, dize-me, vendeste por tanto aquela terra? Ela respondeu, sim, portanto. Tornou-lhe Pedro, porque entraste em acordo para tentar o Espírito do Senhor. Eis aí à porta os pés dos que sepultaram o teu marido, e eles também te levarão. No mesmo instante caiu ela aos pés de Pedro e expirou. Então os moços acharam na porta e levaram-no, sepultaram-no junto ao marido. Então eles entraram em acordo para mentir. E o resultado desse pecado, foi que os dois vieram a falecer naquele mesmo dia. Então nós vemos aqui nesse texto essa consequência imediata do pecado que eles cometeram. Tem consequência que ela vem posteriormente, pode se prolongar, mas aqui é uma consequência imediata, onde a sua própria vida foi ceifada por causa dessa atitude de mentir ao Espírito Santo. Meus amados, estamos chegando ao final do programa, não vai dar para nós concluirmos esse tema, mas no próximo programa eu volto a continuar esse assunto, inclusive voltando para esse texto de Ananias e Safira, para que a gente possa concluir vendo outros textos preciosos que falam sobre as consequências do pecado, da seriedade que é fazer aquilo que não agrada ao Senhor. Tá certo? Então nós vamos dar continuidade nesse tema no próximo programa, se assim o Senhor nos permitir. Quero lembrar a você, mais uma vez, a nossa reunião, quartas e sábados, 19h30, reunião nas quartas-feiras, reunião nos lares. Se você desejar, é só entrar em contato conosco, telefone 981 13 5880. Nos sábados, a reunião na Rua Helena Vicente, sem número, no Parque da Lagoa, às 19h30, se você desejar, venha participar conosco, venha louvar o Senhor, ouvir a palavra de Deus. Nossas reuniões têm como ponto central as Escrituras, a leitura da palavra, o estudo da palavra, para que você aprenda mais e mais da palavra do Senhor. Estamos chegando ao final do programa, vamos orar agradecendo o Senhor por mais um programa. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos, te louvamos pela oportunidade de podermos compartilhar da tua palavra santa. Rogamos pelas pessoas que estão nos ouvindo nessa manhã, que essa palavra tão séria, que fala das consequências do pecado, possa tocar o coração de cada um. Que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados, possam confessá-los e se voltar ao Senhor. Que as pessoas resolvam esse problema de separação causada pelo pecado entre elas e Deus. Que elas venham a confessar Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas, sendo assim reconciliadas com o Senhor. Aqueles que já te conhecem, Senhor, o Senhor os ajuda a viver uma vida da tua presença, na comunhão com o Senhor, se guardando de cometer atos que te ofendem, que te desagradam, que ofendam ao Senhor e assim cause separação entre eles e ti, Senhor. Abençoa toda essa semana, nos guarda na tua presença, abençoa todos os ouvintes, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Fiquem todos na paz. Até o nosso próximo programa, na próxima segunda-feira, se assim o Senhor nos permitir.